boa tarde. Nós somos o grupo 3, composto pela Giovana, o Guilherme e eu, que sou a Geisiane, e vamos falar sobre a polêmica envolvendo o salmão transgênico. Então, boa tarde. Hoje no nosso programa iremos falar sobre o salmão transgênico e para essa conversa convidamos dois pesquisadores renomados, os professores Giovana e Guilherme, que trabalham com essa linha de pesquisa transgênica. Então, vamos começar primeiro com a professora Giovana. Professora, você pode nos falar um pouco a respeito do que são os animais transgênicos? Claro, Gesiane. Os animais transgênicos, eles são aqueles que têm o material genético alterado com a introdução de genes de outras espécies, considerando as características que são desejadas de cada uma delas, com o objetivo de fazer com que o gene exógeno seja expresso no animal. Entendi. Em relação às modificações, quais seriam os objetivos? Então, os objetivos de fazer essas modificações é o de usar esses animais como tipo de biofábrica, digamos assim, para produzir substâncias de interesse em larga escala e com menor custo, com uma forma menos trabalhosa, né? No caso do salmão, essas modificações genéticas, ela visam um aumento quantitativo e qualitativo do rendimento de produção de carne em um tempo muito menor. Ah, sim. Agora perguntando para o professor Guilherme, poderia nos falar um pouco sobre a polêmica envolvendo o salmão transgênico? Oi, poderia sim. Bom, essa polêmica envolvendo o salmão movimentou o mercado, pois a aprovação desse salmão transgênico pelos Estados Unidos gerou muitas dúvidas em relação ao que poderia refletir a saúde humana e também nos poluentes que poderiam vir a ser gerados. Bom, essa polêmica vem das pesquisas, principalmente envolvendo esse salmão, pois o que acontece? Elas podem colocar esse peixe modificado geneticamente na mesa do consumidor comum, por isso que gera tanta polêmica. Bom, esse salmão transgênico, ele foi criado por uma empresa americana, Aquabond, e a vantagem, segundo a empresa, é que pode atingir seu tamanho máximo 2 vezes mais rápido, ou seja, isso seria comercialmente muito favorável. Entretanto, esse tipo de salmão produzido por essa empresa não foi vetado ao mercado pela agência reguladora americana, a Food and Drug Administration, ou a FDA. Segundo a FDA, o motivo é que a espécie não produz impactos significativos. Ou seja, essa decisão abriu caminho para a aprovação do primeiro animal transgênico para o consumo humano nos Estados Unidos. Agora, para a professora Giovana, gostaríamos de saber de onde veio a ideia de fazer o salmão transgênico. Então, como disse o professor Guilherme, né, essa ideia ela começou com essa empresa Aquabond, diante do aumento da população mundial e né, o uso da biotecnologia para a produção industrial, que vem ganhando cada vez mais destaque. Eles começaram, então, a desenvolver esse salmão que crescia muito rápido, muito mais rápido que os normalmente criados em cativeiro. E, por exemplo, em vez de 3 anos, o peixe ele chega num tamanho para comercialização em até 18 meses. Ele consome até 25% menos de ração. Sim. Vocês poderiam me falar quando foi aprovado o salmão transgênicos? E eu gostaria que comentasse um pouco mais de como esse salmão foi criado. Então, o salmão ele foi aprovado para consumo, né, como foi dito pelo professor, ele foi o primeiro animal a ser liberado para isso, em 2015, em novembro de 2015, depois de uma rigorosa averiguação da FDA. Por ser algo novo, ela precisou lançar um comunicado em que afirmava que o salmão modificado ele é seguro e nutritivo, assim como o tradicional. E sobre, né, como ele foi criado, a engenharia genética dele ela foi realizada usando 2 genes de 2 outros peixes.
um gene envolvido com o hormônio de crescimento do salmão Chinook, que ele cresce bem mais que o salmão comercializado, e outro gene, que é o da enguia, chamada Zorsis americanus. Ela codifica um promotor de... o gene, na verdade, né, codifica um promotor de proteínas anticongelamento que deixa o salmão geneticamente modificado crescer no inverno também. Eu gostaria de saber agora, do professor Guilherme, como está a situação desse salmão transgênico no Brasil. Bom, no Brasil, por enquanto, a autorização do governo brasileiro é apenas para ensaios científicos, pois foi vedada a sua comercialização. Portanto, somente nos Estados Unidos e no Canadá que esse peixe pode ser comercializado até o momento. Agora, em relação aos benefícios e malefícios dessa prática de transgenia, o que seria importante destacar? Bom, o que seria importante destacar é que os transgênicos podem sim trazer malefícios caso sejam manipulados sem responsabilidade ecológica e social, mas normalmente o problema não é o transgênico e nem a técnica de transgenia, mas sempre deve-se ter o máximo de cuidado com quem estiver fazendo a prática, ou seja, atuando naquela transgenia. Um exemplo, né, quando bem utilizada, é essa manipulação genética que a gente vem comentando aqui, pois ela oferece muitas vantagens, como é o caso desse salmão, no qual a espécie, né, foi acrescentado o gene do crescimento, e essa transgenia produz salmões com o dobro do tamanho, como comentado pela professora, porém eles são produzidos apenas fêmeas estéreis com zero risco para o meio ambiente. Como elas são estéreis, é uma produção totalmente industrial desse peixe, ou seja, para o consumo, sem a possibilidade que ela cruze e dê origem a outros da mesma espécie. No caso, que poderiam carregar essa modificação genética e modificando de alguma forma o meio ambiente. Logo, quem trabalhou e ficou envolvido nisso calculou todo o potencial risco que criando essa nova espécie poderia trazer para o meio ambiente. Assim, gostaria de agradecer a participação dos professores na nossa conversa, que eles elucidou a respeito do salmão transgênico, toda essa polêmica que envolve, né, a liberação dele. E aqui segue algumas referências que os professores sugeriram, caso vocês desejem aprofundar mais no tema. O nosso muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado.